Mateus capítulo 23. Jesus censura os escribas e os fariseus. Então, falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Na cadeira de Vocês estão aqui? Estão acompanhando? Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Jesus, ele nos ensina o tempo todo, por causa das dificuldades que temos para nossa penetração ao reino de Deus, para nossa entrada ao reino, para nossa estadia junto a Ele. Ele nos ensina dia e noite, o tempo todo, para que aprendamos a sermos verdadeiramente seus discípulos, seus servos. E ele nos alerta com esta situação dos escribas e dos fariseus que se assentaram na cadeira de Moisés. Pastor, como assim ele nos alerta? É que essa cadeira de Moisés, de fato, ela é muito preciosa, ela é muito valiosa. Ela tem seu prestígio. Porém, ela não pode estar no reino de Deus. A cadeira de Moisés, presta atenção. Presta atenção, vocês que estão acompanhando o povo de Deus. E vocês também, seus estudiosos, prestem bem atenção no que Deus está falando. A cadeira de Moisés não está e não pode estar no reino de Deus. A cadeira de Moisés não pode estar no reino de Deus. Vocês entenderam isso? Vamos entender? Presta atenção, ouça. A cadeira de Moisés, ela não está no reino de Deus. Ela não pode entrar no reino de Deus. Ela tem seu prestígio, sua importância, porém, ela não pode estar ou entrar no reino de Deus. A cadeira de Moisés. Aí vocês podem me perguntar, mas por que que não? Você quer saber? A cadeira de Moisés foi posta no meio dos homens, dos filhos de Israel, para subjugar
o povo, enquanto Moisés precedia em seu meio, em meio ao povo, em meio aos homens, em meio aos filhos de Deus. No entanto, Moisés foi levado. Vocês acharam o corpo de Moisés? Vocês enterraram Moisés? Sepultaram ele? Acharam o corpo dele? Moisés foi o quê? Foi levado. E Moisés está onde? Moisés está onde? Moisés está onde? Jesus falava com Elias e Moisés no monte. Jesus estando no monte, Jesus falava com Elias e Moisés. Elias e Moisés orientavam Jesus e fortalecia Jesus a respeito da sua partida ali no monte. Moisés está, mas o Pai, Moisés está na presença de Deus, na glória do Senhor. Mas e a cadeira dele? A cadeira dele está no meio dos homens, não pode entrar no reino de Deus. Vocês entendem isso? A cadeira ficou. Deus colocou um sacerdote na cadeira dele. Deus colocou o Eli. Deus colocou o Eli na cadeira de Moisés. Mas quando o povo de Israel foi derrotado, quando o povo de Israel perdeu a presença de Deus, perdeu a arca da aliança, e Eli ficou sabendo, o que aconteceu? Ele caiu da cadeira. Ele o quê? Caiu da cadeira. E quebrou o pescoço. Você entende isso? Ele caiu da cadeira e quebrou o pescoço. Ali foi Deus dizendo assim: ninguém mais pode se assentar na cadeira de Moisés. A voz de Deus foi: ninguém mais pode se assentar na cadeira de Moisés. Ele caiu, quebrou o pescoço, morreu. Deus está dizendo assim: a cadeira de Moisés é muito preciosa. É por isso que vocês querem tanto estar na cadeira dele. Mas esta não é a missão do Evangelho. Esta não é a missão de Jesus. Esta não é a missão do Espírito Santo. Esse não é o compromisso do reino de Deus. Não é. Não é a cadeira de Moisés. E os escribas, ao sentarem nessa cadeira, eles pensam que estão no reino de Deus. Ou até mesmo que podem entrar no reino de Deus, e o mais perigoso ainda, a igreja, presta atenção, o mais perigoso ainda é pensar que pode colocar o povo de Deus dentro do reino, que pode levar o povo de Deus ao reino. É muito perigoso para mim, é muito perigoso para você, você membro, você ovelhinha que está destinado ao reino, está destinado à salvação. É
É muito perigoso para nós, porque os que estão assentados nesta cadeira pensam que de alguma forma, de alguma maneira, podem nos colocar dentro do reino. Jesus chama a nossa atenção quando ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e sem mim nada podeis fazer. Ou seja, os que estão assentados na cadeira de Moisés pensam que estão no reino, pensam que vão entrar no reino, e pensam que podem colocar o povo de Deus no reino de Deus. Por isso se torna muito perigoso para mim, para você, para nós. Porque muitos estão pensando que, pelo fato de serem dirigidos, guiados por aqueles que estão sentados na cadeira de Moisés, pensam que vão entrar no reino dos céus, no reino de Deus. É aí que está o perigo. Pastor, por que eu não vou entrar? Presta atenção aqui, olha, ouve, igreja. Ele disse assim, ó, versículo 3: fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles o quê? Vos disserem. Porém, leiam, vai, porém, acompanha aí. Os telespectadores, acompanha aí em nome de Jesus. Porém, olha lá, ó, não os imiteis nas suas obras. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Dizem e não o quê? E não fazem. Vocês entenderam aí? Compreenderam? Compreende isso? Jesus disse: fazei tudo quanto eles disserem, mas não os imitem nas suas obras, porque eles dizem, mas não fazem. Isso quer dizer que o que eles dizem é bom. O que eles dizem é bom. Mas a questão é que eles não fazem aquilo que dizem. Por quê? Porque o que eles dizem vem da cadeira de Moisés. O que eles dizem vem de onde? O que eles dizem vem de onde? Eles estão assentados aonde? Eles estão assentados na cadeira? O que eles dizem vem de onde? De onde vem o que eles dizem? É, igreja? Da cadeira de Moisés. Vocês entendem isso? Se eles não fazem o que eles mesmos dizem, porque vem da cadeira de Moisés, como eles guiarão e conduzirão o povo de Deus para o reino de Deus? Como que eles conseguirão guiar?
Como que eles guiarão o povo de Deus? Como que eles conduzirão o povo de Deus para o reino de Deus? Para a entrada no reino dos céus? Como? Como? Se o que eles dizem não vem do Espírito Santo, diretamente do Espírito Santo, mas sim da cadeira de Moisés? O que vem do Espírito Santo então, pastor? O fazer o que está sendo dito vem do Espírito Santo. Fazer o que está sendo dito vem do Espírito Santo. Fazer e praticar o que está sendo dito vem do Espírito Santo. Por quê, pastor? Porque é o Espírito de Deus que lhe capacita, que lhe prepara para você fazer o que ele está dizendo. Se o Espírito de Deus não lhe fortalecer, não lhe capacitar, não lhe preparar, você não pode fazer absolutamente nada, Jesus disse. Que foi que Jesus disse? Sem mim nada podeis. Sem mim nada podeis fazer, Jesus falou. Se o que Jesus diz, se o que o Espírito Santo de Deus diz, é feito, é praticado, então sim, você pode entrar no reino. Nós podemos entrar no reino. Mas se o que eles dizem e eles mesmos não fazem, e querem que o povo faça, querem que o povo atenda, querem que o povo obedeça, certamente nem eles entrarão e nem o próprio povo. Lembram? Lembram que Jesus disse isso? Jesus disse assim, presta atenção, olha. Jesus disse assim, vocês nem entram e nem deixam que entre aqueles que estão entrando. Jesus disse. Vocês nem entram e nem deixam entrar aqueles que estão entrando. Por quê? Porque os que estão entrando estão deixando de ouvir vocês. Os únicos que estão entrando estão deixando de ouvir vocês. Mas estão ouvindo o Espírito Santo, estão ouvindo Jesus Cristo, o Espírito Santo. Aqueles que estão ouvindo Jesus, aqueles que estão ouvindo o Espírito Santo, estes é os que estão entrando, porque estes estão deixando de ouvir vocês. Quando Jesus Cristo disse, fazei tudo o que eles disserem, Jesus sabia que vocês não fariam, que nós não faríamos. Ele sabia. Porque o que eles dizem vem da cadeira de Moisés. Da cadeira de Moisés vem a lei. Você entendeu? Você consegue entender isso? Da cadeira de Moisés vem a lei. Você obedece a lei? Obedeça. Obedeça. Eu quero é ver entrar.
Eu quero ver entrar, você obedece a lei? Ah, mas eu guardo o sábado, tá? Você guarda o sábado e quebra muitas outras coisas. Se quebrar um mandamento, quebrou todos. Você guarda o sábado, mas tem ódio no coração, tem mágoa, tem rancor, tem divisão. Isso. Deus está dizendo para nós, eles estão deixando, vocês estão ouvindo, a igreja está ouvindo? Eles estão deixando de ouvir aqueles que estão assentados na cadeira de Moisés para ouvir a voz do Espírito Santo. Só assim pode entrar. Deus está dizendo, entre no reino. Lembra o que Jesus disse? Muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir. Lembram? Hã? Consegue ouvir Jesus dizendo? Muitos vão querer entrar, mas não vão conseguir entrar. Porque sem ouvir a voz do Espírito Santo, não pode entrar. Sem ouvir Jesus, não podem entrar. Ah, mas eu ouço o que eles dizem, porque o que eles dizem também é de Deus, é a lei, sim, é. Mas por ela ninguém será salvo. Pode ter certeza que pela lei você vai quebrar algum dos mandamentos. Você vai ser pego em algum deles. A Bíblia diz, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, não enganará o seu próximo, não será falso com o seu próximo. Você vai quebrar em um desses mandamentos. Em algum momento você vai quebrar. E quando você quebrar, aí eu quero ver aonde é que você vai parar. Por isso, João veio e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só Jesus. Referente a Jesus, ele disse isso. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se referindo a quem? A igreja. Se referindo a quem? A Jesus. Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Se não ouvir a voz de Jesus Cristo, se não ouvir a voz do Espírito Santo, não entra no reino de Deus. Não entra. Não entra. Jesus está dizendo isso para nós. Não entra. Fiquem atentos. Fiquem em alertas. Se não ouvir a voz do Espírito Santo, não entra no reino de Deus. Presta atenção no caso das 10 virgens. Quando elas estão à espera do noivo. 5 dentre elas tendo o azeite, que você sabe que é o azeite, que elas tinham. É o Espírito Santo, é o Espírito Santo. É ouvir. É ouvir. Ouvir e praticar e fazer o que o Espírito de Deus está dizendo. Ter o Espírito Santo e não fazer o que ele diz, também não serve. Ter o Espírito Santo e não fazer o que ele diz, também não serve. Tem que ter o Espírito Santo e fazer o que ele diz, obedecer, atender. E elas estavam ouvindo o que o Espírito estava dizendo. Elas começaram a ouvir
Quando foi dito a elas, o noivo está chegando. O noivo chegou. Saiam para se encontrar com ele. À meia-noite ouviu-se um grito, não é isso? À meia-noite ouviu-se um grito dizendo, o noivo chegou. Então elas saíram para se encontrar com o noivo. Elas estavam o quê? O noivo chegou. À meia-noite elas ouviram um grito. Chegou o noivo. Saiam para se encontrar com ele. Elas saíram para se encontrar com o noivo. Elas estavam o quê? Ouvindo. Elas estavam ouvindo e praticando aquilo que estava sendo dito. Então, meus filhos, diga hoje no seu coraçãozinho, eu vou ouvir o que o Espírito de Deus está me dizendo. Eu vou ouvir o que Jesus está me dizendo. Eu vou obedecer e vou praticar. A palavra de Deus está dizendo assim para nós. Versículo 3 ainda, recapitulando. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Continuando, olha lá. Escuta isso. Olha o que vem da cadeira de Moisés. Olha o que vem lá da cadeira de Moisés. Estão ouvindo? Pare e ouça. Pare qualquer coisa que você estiver fazendo aí e ouça. Se concentre no que você está ouvindo. Se concentre. Olha lá o que vem da cadeira de Moisés, olha lá. Atam fardos pesados. Olha o que vem da cadeira de Moisés. Atam fardos pesados e difíceis de carregar. Fardos pesados e difíceis de carregar. E os põe sobre os ombros dos homens. Fazem o quê? Os põe sobre os ombros dos homens. Isso é o que vem da cadeira de Moisés. Vocês entenderam? Isso é o que vem da cadeira de Moisés. Fardo pesado e difíceis de ser carregado, difíceis de carregar. O que vem da cadeira de Moisés é fardo pesado e difíceis de carregar. Os homens não podem carregar esses fardos. Eu e você não podemos. Nós não podemos carregar esse fardo. Eles pegam tudo, eles pegaram tudo, fazem fardos, jugos, e colocam sobre os homens. Qual é a intenção? Qual é a intenção? Olha, você tem que obedecer a isso, aquilo e aquilo outro. Você tem que obedecer o que eu estou dizendo a você. Você tem que atender o que está sendo dito a você. Mas deixam o Espírito Santo de lado e não dizem ao povo: vocês têm que ouvir a voz do Espírito Santo.
Não dizem ao povo, não ensinam ao povo, não conduzem o povo. Vocês têm que ouvir o que Jesus está dizendo. Não dizem, não conduzem assim. Simplesmente amarram fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens. E os homens ficam coxos, aleijados, mancos, porque não podem carregar esses fardos, este jugo que pesa sobre eles. Deus está dizendo para nós assim, Jesus está nos ensinando e dizendo para nós assim, o meu fardo é o quê? Jesus está dizendo, o meu fardo é o quê? É leve. E o meu jugo? Hein, igreja? O meu fardo é leve. E o meu jugo é suave. Mas o que vem de lá da cadeira de Moisés? Aí é pesado e difícil de carregar. É isso que ele está dizendo. Fardo pesado e difícil de ser carregado. Mas o de Jesus é leve e é suave. Qual é o fardo de Jesus então, pastor? Obedecer. Obedecer o que Jesus está dizendo. Você quer ver uma coisa? Presta atenção como que é maravilhoso as coisas de Deus. Presta atenção como que é maravilhoso. A igreja. Quando Jesus chegou no poço de Samaria, no poço lá de Jacó, em Samaria. Quando Jesus chega no poço em Samaria, Jesus simplesmente pede água a uma mulher samaritana. Simplesmente pede o quê? Água. Presta atenção. Qual é o peso? Qual é o jugo? Qual é a dificuldade em dar água para Jesus? Hein? Qual é a dificuldade? Só tirar do poço? Somente tirar do poço e dar água para Jesus? Essa é a dificuldade? Qual é a dificuldade? Jesus pede água para ela. Ela não conseguiu dar água para Jesus. Jesus disse assim: entrai bendito do meu Pai, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Estava nu, me vestiste. Estive preso, foste ver-me. Eu estava doente, foste me visitar. Qual é o peso? Qual é o jugo? Hein? É difícil fazer isso? É difícil fazer essas coisas, praticar essas coisas? É difícil? Mas a mulher, ela não deu água para Jesus. Porque ela se interteu. Ela se interteu com a conversa. A conversa foi longa, Jesus ensinando para ela. Deu muito trabalho para Jesus. Ela acabou esquecendo de dar água para Jesus. Aí Jesus disse, se você soubesse quem é que está te pedindo, você é quem pediria para ele e ele te daria água viva. Amém, igreja? Se você soubesse quem é que te pede, dá-me de beber, você é quem pediria e ele te daria água viva. Digam glória a Deus. Amém, igreja? Então, o fardo de Jesus diz, o jugo de Jesus, o fardo de Jesus diz,
Estou com sede, me dê água. Estou com fome, me dê pão. Estou nu, me dê umas vestes para eu vestir. Eu sou forasteiro, me receba em sua casa. O jugo de Jesus é esse. Eu estou preso, venha ver-me. Estou enfermo, venha me visitar. Me visite. Esse é o jugo de Jesus. Mas o que vem da cadeira de Moisés está dizendo assim: faça isso e aquilo outro, que você vai entrar no reino de Deus, e você não pode fazer. Não adultere, você adultera. Não roube, você rouba. Não minta, você mente. Não dê falso testemunho, você dá. Você tem uma ideia, Jesus diz assim: se um homem olhar para uma mulher com desejo impuro no seu coração, já adulterou no seu coração. Jesus disse. E isso contamina muitos e muitos homens nos dias de hoje. Por quê? Porque a nudez está aí nesse mundo. As imundícias, as porcaria, com licença da palavra, está aí neste mundo. Está jogado aí à toa nesse mundo. Jesus disse que se um homem, sem motivo, se irá contra seu irmão, está sujeito a juízo de fogo. Sem motivo, se irá contra o seu irmão. E está cheio disso aí. Está cheio nesse mundo. O mundo está horrivelmente infestado de coisas como esta: ira, rancor, mágoa, ódio. Por causa de nada, por causa daquilo que não é nada nesse mundo, não é nada. Pai contra filho, filho contra pai. Mãe contra nora, contra sogra, mãe contra filha. É assim. Nora contra sogra. Mãe contra filho. Está assim. Vizinho contra vizinho, irmão contra irmão. Como que você acha que você vai entrar no reino de Deus, rapaz? Como que nós vamos conseguir entrar? A única maneira é ouvir a voz do Espírito Santo. Ouvir o que Jesus Cristo está dizendo. Porque o que Jesus diz é o que verdadeiramente conduz o homem para o reino dos céus. É a verdade e é a vida. É o que Jesus diz. Então, vocês entenderam agora o que é que vem da cadeira de Moisés? Entenderam? Atam fardos pesados e difíceis de carregar. E os põe sobre os ombros dos homens. Entretanto, a igreja, presta atenção, olha. Ouve. Entretanto, eles mesmos, nem com um dedo, nem com o que, igreja? Nem com um dedo. Meu Pai do céu. Nem com o dedo querem movê-los. Nem com o dedo querem o quê? Movê-los. Você está ouvindo isso? O fardo é tão pesado que nem com o dedo eles querem movê-los. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu, o que isso quer dizer? Se nem com um dedo
eu quero mover, ou eu posso mover esses fardos e esses julgos que estou pondo sobre vocês, muito menos vocês conseguirão movê-los. Muito menos vocês conseguirão carregá-los, conseguirão levá-los. Isso quer dizer assim, ó, se eu não consigo obedecer, eu que sou escriba, eu que sou sacerdote, não consigo obedecer, muito menos vocês. Muito menos vocês poderão obedecer, poderão atender o que está escrito. Igreja. É isso que Deus está falando para nós. Se quer entrar no reino de Deus, ou você está no reino de Deus, Jesus disse que muitos vão querer entrar e não vão conseguir entrar. Você entrou no reino de Deus? Presta atenção, você entrou no reino de Deus? Ouve isso aqui, ó. Olha o que ele está dizendo. Praticam, versículo 5, olha. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens. Com o fim de ser o quê? Vistos dos homens. Olha isso aí. Pois alargam os seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas. Olha lá, ó. As saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vocês ouviram isso? Estão entendendo isso? Agora você entende por que que eles atam fardos pesados e difíceis de ser carregados e os põem sobre os lombos dos homens? Você entende isso? Porque eles querem ser bem vistos. Eles querem ser vistos como alguém que fazem essas coisas. Que obedece, que atende, que carregam os fardos. Eles querem ser vistos como alguém que ajudam os outros, que estende as mãos uns para os outros. Eles querem ser vistos assim. Eles querem ser vistos como as pessoas boas, como se fossem bons. Muitas vezes dão até esmola aos outros, aos que estão nas ruas pedindo esmolas, porque querem ser bons, querem ser vistos como bons, como se fossem alguma coisa. Mas a questão é que Jesus pesa o coração do homem. Jesus conhece o coração do homem. Jesus conhece o coração que ouve. Jesus conhece o coração que atende Ele, que ouve Ele, que obedece o Espírito dEle, que obedece a voz dEle. Jesus conhece o coração do homem que teme a Ele, que segue a Ele. Jesus conhece o coração do homem que segue a Ele, que vive para Ele.
Jesus conhece o coração dos homens que o adora, que o invoca, que o suplica favor e deveras a Ele. Jesus conhece esse coração. Um homem disse a Jesus: Mestre, eu te seguirei aonde o Senhor for, para onde o Senhor for, eu te seguirei. Mas antes, deixe que eu sepulte o meu pai, que eu vá sepultar o meu pai. E Jesus disse: deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus disse: siga-me e deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Jesus quis dizer assim. Jesus quis dizer exatamente isso. Jesus quis que nós entendêssemos exatamente isso, sem ouvir o que Jesus está dizendo, sem ouvir o que o Espírito Santo está dizendo para nós. Nós estamos mortos, igrejas. Nós somos como mortos. Jesus disse para aquele homem: deixe que os mortos enterrem os seus mortos, siga-me. É seguindo Jesus, é ouvindo a voz dele, que você entra no reino de Deus. Eu estou pregando isso para você. Você não tem que estar aqui para ouvir o pastor Ailton, para ouvir um bispo, um obreiro, um diácono, um sacerdote, um escriba, um fariseu. Você tem que estar na presença de Deus para ouvir o Espírito Santo, para ouvir Jesus, o que Jesus está dizendo. É isso. Eles querem ser bem vistos. Os homens querem ser bem vistos. Eles querem ser honrados. Eles querem estar em posição bem conceituadas. Isso que os homens querem. Olha lá, ó. Amam o primeiro lugar nos banquetes. E as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Olha. Versículo 8, a igreja, presta atenção, a igreja, olha, ouve. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre. Quem é ele? A igreja, quem é ele? Quem é vosso mestre? Quem é vosso mestre? Vós, porém, não sereis chamados mestre, porque um só é vosso mestre. E vós, todos sois o que, igreja? Irmãos. Olha lá, ó. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai. Por quê? Porque só um é vosso pai. Vocês estão vendo isso? Só um é o quê? Vosso pai. Ô igreja, pelo amor de Deus, igreja. Pelo amor de Deus, tem misericórdia, Jesus. Tem misericórdia. Aí o povo acha ruim. Aí acha que nós estamos falando mal deles. Falando mal porque são católicos, são espíritas, são isso, são aquilo. Rapaz, você só tem um pai, você não tem mãe não. Você não tem mãe não, igreja. Você não tem mãe não. Você só tem um pai.
É Deus. Só Deus é nosso Pai. Você não tem mãe, não. Nós não estamos falando mal de religião, deste ou daquele, não. Nós estamos mostrando para você o caminho para que sua alma seja salva. E Jesus está dizendo claramente: você só tem pai, você não tem mãe, não. Você só tem pai. Foi Deus que fez tudo, todas as coisas. Deus não tem uma mulher, Deus não tem uma esposa. Deus não tem alguém que ele possa dizer: é minha mulher, é minha esposa. Não. Pelo contrário. Ele criou tudo, ele criou todas as coisas sem uma mulher, sem uma esposa. Você não tem mãe. Vocês ouviram isso? Vocês não têm mãe, vocês só têm pai. Um só é vosso pai. Nós só temos pai, igreja. Nós só temos pai. Nós não temos mãe. Um só é vosso pai. É Deus. Amém? Quando Maria disse para Jesus: acabou o vinho, Jesus não chamou ele de mãe. Jesus não chamou ela, perdão, de mãe. Jesus não chamou ela de mãe. Jesus chamou de quê? Ah, pastor, está falando mal de Maria? Eu não quero saber de Maria nenhuma, não, pai. Oxi. Eu estou dizendo, em nome de Jesus, Jesus não chamou ela de mãe, Jesus chamou ela de mulher. Mulher, o que é que eu tenho contigo? Jesus disse: mulher, o que é que eu tenho contigo, mulher? Quando Jesus estava sendo crucificado na cruz, Jesus chamou João e disse: João, eis aí tua mãe. Ela é tua mãe, não minha. Vocês entenderam isso? Mulher, eis aí o teu filho. Mulher, eis aí o teu filho. Não sou eu, não. Jesus disse. O que Jesus está dizendo para nós é que eu e você só temos pai, só temos um pai, é Deus. Deus é nosso pai. É isso. Jesus está dizendo aqui, ó. Olha lá. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é vosso mestre, e vós todos sois irmãos. Presta atenção, irmãos. Vós todos sois irmãos, irmãos. Presta atenção, irmãos. Nós somos irmãos. Todos nós somos irmãos. Presta atenção aqui, ó. Irmãos, presta atenção. Nós somos irmãos. Ouça isso, presta atenção que Deus está falando para nós. Irmãos, ouve isso. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Glória a Deus, igreja. Irmãos, nós somos irmãos, filhos de um pai, aquele que está no céu. Aquele que está no céu. Estou ouvindo a igreja? Então fique procurando religião, essa e aquela não. Mas pare para ouvir o que o Espírito de Deus está dizendo. É tempo. É tempo. Chegou a hora.
Chegou a hora. Agora é sem resenha. Agora é sem resenha. Agora é sem ladainha. Embora eu não sei o que é isso, ladainha, mas tudo bem. Agora é sem resenha, sem conversa. Agora ou ouve ou a casa cai. Ou ouve ou o alojamento cai. Fazer o quê? Ele está dizendo, ó, um só é vosso Pai, aquele que está nos céus. Ninguém sereis chamados guias, porque um só é vosso guia. Leia, um só é vosso guia. Quem é o seu guia? O Cristo. Olha cá, ó. Quem é o vosso guia? Quem é o vosso guia? O Cristo. Quando você é dizimista de tudo que Deus te dá, de todos os seus bens, você é dizimista ao Cristo, porque é Ele quem te guia para isso. Você é dizimista por causa dele, por causa de Jesus. Ele é seu guia. É Jesus que te guia para você ser dizimista, para você ser ofertante, para você ajudar o ministério, ajudar a obra. Porque a obra é dele. Porque a obra é dele. Vocês entenderam isso? Não é porque o pastor Ailton está mandando, ou está dizendo, ou está pedindo seu dízimo, sua oferta. Não é porque a Igreja Nações Unidas do Amor de Deus está pedindo seu dízimo, sua oferta para ajudar a obra, não. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, você está sendo guiado pelo Cristo. É Ele quem te guia. É porque Ele te guia para que outras pessoas ouçam a voz dele, a voz do Espírito Santo. Por isso que ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Por isso que ele falou. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É Ele quem te guia. Se Ele não te guiar, presta atenção, se Ele não te guiar, seu dinheiro, seu salário, seu ouro, sua prata, suas riquezas, seus bens, não vale nada, não serve de nada. É lixo, se Ele não te guiar. Se Jesus não te guiar, você morre e tudo fica aí. Apodrece. Mansões e mais mansões, apodrece, é destruído. Não vale nada, não serve de nada. Seu ouro e sua prata, o governo desperdiça, o governo faz o que quer e acabou. Seus filhos, seus netos fazem o que quer, desperdiça. Não vale nada, se Jesus não te guiar. Porque você só tem o que você faz para Deus. Amém, igreja? Vocês entenderam? Sejam dizimistas, sejam fiéis. Ajude a obra de Deus. Não se detenham, não, em ajudar a obra de Deus. Porque você só tem um guia. É o que te guia para isso. Também não julgue para que você não seja julgado. Aí ele diz aqui, ó, nem sereis chamado guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós, o maior, quem é o maior? Hein? O maior dentre vós será vosso servo. Será vosso o quê? Servo. Quem é o maior dentre vós? É o que pode mais, é o que tem mais condição. Ele está falando entre vós, ou seja, entre nós. Entre nós. Ele está dizendo o maior entre vós, ou seja, quem é o maior entre os homens? É o que tem dinheiro, é o que tem ouro, é o que tem riqueza. O maior entre os homens é o que tem poder aquisitivo.
é o que tem prosperidade, materiais. Então, você maior, você grande, você tem que ser servo, tem que servir. Ah, mas eu sou grande, então você tem que servir. Você precisa servir. A voz do Espírito Santo está dizendo, você tem que servir. Você tem que ser servo. Você vai ouvir isso? Ah, não vou, então não tem reino de Deus, coisa nenhuma. Não tem. O maior dentre vós seja vosso servo. Tem que servir. Vocês são grandes, têm condição, cresceram, subpujaram, e agora querem servos para vocês, e não querem ser servos, não querem servir. Se eu estou mentindo, prova que eu estou mentindo, vem contra a palavra de Deus. Ela mesma irá contra você. Ela mesma, não sou eu não. Nós não temos poder para fazer nada, mas ela mesma vai contra você. Jesus disse isso. Jesus disse, quem cair em cima de mim ficará em pó, e aquele em quem eu cair ficará em pedaço. Jesus disse isso. Jesus disse, se alguém cair em cima de mim, virará pó, ficará em pó. E se eu cair sobre alguém, aquele em quem eu cair ficará em pedaços. Jesus disse. Ah, eu não vou ser servo não vai. Não, então não tem reino de Deus coisa nenhuma, não sou eu que estou falando não. Presta atenção aqui, ó. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado. E quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Digam glória a Deus. Amém, meu filho de Jesus? Quem entendeu a mensagem? Então, tomem uma atitude, a igreja, os filhinhos, vocês estão acompanhando. Tomem uma atitude hoje no seu coração. Gente, vocês estão acompanhando aí, ajuda a Igreja Nações Unidas do Amor de Deus, gente, com seus dízimos, suas ofertas. Sejam dizimistas desse ministério, sejam dizimistas desta obra, ajude esse ministério. Nós estamos pregando um evangelho, não é fácil não. Não é um evangelho fácil, não é um evangelho largo, porta larga, não. Nós estamos pregando o evangelho para a sua alma ser salva. Ajude esse ministério. Dê uma oferta para ajudar o ministério, em nome do Senhor Jesus. Amém? Igreja, Deus abençoe vocês com o que vocês acabaram de ouvir. E cuidado com a cadeira de Moisés, ela não pode entrar. Tá bom? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus. Fiquem de pé no seu lugar. Vamos buscar a presença de Deus. E a igreja que está acompanhando também aí do outro lado, muito obrigado pela vida de vocês. Que Deus abençoe sua casa, sua família e a palavra dele no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe.